Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nele. José Ribamar Coelho Santos nasceu em Arari, no Maranhão. Talvez, e falando apenas esse nome, pouca gente conhece, mas se eu falar Zé Cabaleiro, o Brasil inteiro se levanta para aplaudir o talento desse moço que recebe hoje as melhores críticas como cantor, como compositor, como músico, como escritor, como apresentador de rádio. 13 anos de carreira e você começando uma agitação total. Vamos falar primeiro do programa de rádio, o Biotônico. Como é que é esse programa? Então, esse ano eu completo 13 anos de carreira discográfica, né? Em 97 eu lancei meu primeiro disco. E várias coisas foram acontecendo, vários projetos em paralelo, e eu acabei criando uma situação que é uma comemoração de 13 anos de carreira, que é uma coisa meio inédita. Geralmente as pessoas comemoram as datas redondas, né? 10, 20 ou 15 e tal. Mas eu achei curioso, divertido, e porque também houve essa situação. Foi um pretexto para despejar um monte de projetos que já vinha acontecendo. O primeiro deles é esse programa de rádio que você falou, Biotônico, que é apresentado na Rádio UOL, um programa de rádio na internet, que eu apresento com 2 amigos jornalistas, o Otávio e o Celso. E é um programa divertidíssimo, porque a gente faz a moda antiga, como se fosse nos velhos tempos de AM, muita interação com o público, muita informação, brincadeiras, simpatias, aforismos, adágios populares. É um clima bem divertido. E musicalmente pra gente tem sido um motivo até de redescoberta, de ter que ouvir muitos discos de novo, clássicos da música brasileira, mas não só, e para poder criar a programação, né, o roteiro do programa. Tem sido uma experiência incrível. Estreou em abril, está disponível lá no site da UOL e é quinzenal. E os outros projetos são 2 discos, 2 livros e um musical infantil que está em cartaz lá em São Paulo até dezembro. Como é que é, assim, essa diversidade? Você é polivalente, né? Porque você é aquele que assobia, bacana, faz tudo com muita segurança e com muito talento. Livros infantis, peças de teatro também, infanto-juvenis. Vamos falar sobre essa parte do Zé Cabaleiro, que pouca ou nem tanta gente conhece, porque você é mais famoso como músico. Isso daí é uma coisa que, na verdade, eu comecei fazendo isso e isso ficou guardado assim na minha história. Eu comecei lá em São Luís do Maranhão. O trabalho mais próximo do profissional que eu fiz no início foi justamente trabalhar com teatro infantil, fazendo trilhas para o teatro, fazendo a direção musical, preparação de atores, essa coisa. Primeiro trabalho talvez meu pago, remunerado na música. E foi uma experiência riquíssima, né? A gente tinha que se virar em muito pouco tempo, com um orçamento curto sempre, essa coisa, né? Do teatro, quem faz teatro sabe. E então essa faceta ficou meio guardada assim, mas foi uma coisa que eu sempre gostei. E composições para o cinema também, né, Zeca? Rosi Campos, conta aí. Rosi, pois é, esse é um disco que eu fiz agora também, que é uma coletânea, chamada Trilhas, coletânea das trilhas que eu fiz para cinema, dança e teatro. Como é que ela participa? Ela participa cantando, a Rosi. Eu fiz esse espetáculo junto com ela, no espetáculo do coreógrafo Ivaldo Bertazzo, foi em cartaz em 2000 lá em São Paulo, no ano 2000. Chamava-se Mãe Gentil e misturava uma infinidade de atores e bailarinos e gente de toda, e músicos e tal. E a Rosi cantava essa canção chamada Roxinha, que é uma canção sobre a miscigenação brasileira, a mestiçagem e tal. E essa trilha nunca teve registro. Então, quando eu fiz agora essa coletânea para compilar essas coisas que estavam dispersas, que eu fiz para cinema e dança especialmente, eu chamei ela para cantar e foi um barato, porque ela além de grande atriz, é uma ótima cantora moda antiga, assim, meio Dalva de Oliveira e tal, e cantou lindamente, está lá no disco. Vamos falar agora sobre a Saravá Discos, é um selo seu, né? No momento em que está todo mundo saindo do selo, você faz o seu, mostra a sua diferença. Vamos falar um pouco sobre o Saravá Discos. Vamos. Eu sempre gostei da contramão, né? Na verdade, é um tempo completamente impróprio, né, para lançar selos de discos, numa era em que a indústria do disco está indo à falência, que as pessoas cada vez compram menos discos e fazem mais download, né, na internet, baixam na internet. Quer dizer,
É um movimento completamente contrário à corrente. Mas eu tenho uma grande paixão pelo disco, né? Isso foi a primeira coisa que me moveu. Segundo, tenho uma admiração imensa por artistas que são completamente marginais, assim, à margem de qualquer mercado, de qualquer esquema e tal. Então o que eu fiz com o meu selo foi justamente trazer algumas pessoas sem espaço para gravar. Gravei 2 sambistas octogenários lá do Maranhão, Lopes Bogé e Antônio Vieira. Infelizmente já se foram para andar de cima, mas deixaram uma obra fantástica e ficou o registro por minha iniciativa e de alguns amigos, porque senão eles morreriam sem registro algum. Gente que viveu a vida inteira, então uma ou outra música gravada por algum intérprete e tal, mas nunca tinham registrado a obra por inteiro, assim, né? Outra coisa que me deu muita alegria de fazer com o meu selo foi um projeto com a Hilda Hilst, que é uma poeta que morou a vida toda aqui em Campinas, que é um patrimônio cultural aqui da região, e que foi uma poeta incrível, uma escritora incrível, traduzida em mais de 20 idiomas e praticamente uma desconhecida em nosso país, coisas do Brasil. Conheci, me tornei amigo, né, sempre fui fã, ela também mostrou admiração pela minha música, mandei alguns discos para ela, e aí começamos um namoro que resultou num disco em que eu compus 10 canções a partir de poemas dela, e chamei 10 cantoras do primeiro escalão da música brasileira. Canta lá Angela Rorô, Maria Bethânia, Angela Maria, Rita Ribeiro, Olivia Byton, Zélia Duncan, um disco belíssimo do qual me orgulho muito, assim. Então o selo surgiu para isso. Óbvio que é uma coisa que vai nos enriquecer. É um projeto mais romântico mesmo, utópico, assim, quixotesco, do que um projeto viável comercialmente, mas é uma coisa que me alegra. Pode não enriquecer você, mas enriquece culturalmente o Brasil, né? Me diga, voltando um pouquinho a falar sobre a internet, você promete no seu site downloads de algumas músicas. Como é que você vê, já falou um pouquinho a respeito disso, a participação do cantor através da internet? A pirataria realmente tomou conta, né, do Brasil, e como é que você vê a internet nisso? Ela ajuda, ela preocupa, Eu acho que ela tem que ser vista como mais uma ferramenta, assim, não como uma inimiga e tal, né? A realidade que se tem é essa, é um processo irreversível e inevitável. Então vamos usá-la a nosso favor, é isso que eu tento fazer. Como eu te falei, sou apaixonado pelo disco, torço pela permanência do disco, que é uma coisa que eu acho que tem-se uma relação assim de afeto até pelo objeto. Já na era do vinil, eu guardo ainda muitos vinis e tal, e mesmo CD, aquela coisa, aquele carinho pelo encarte, pela história que o disco está contando, pelo projeto gráfico, essa coisa toda, eu tenho muito apego. Mas eu sei que as gerações de hoje não podem ter esse mesmo apego que a minha geração teve com o disco. É natural, elas já nasceram baixando músicas na internet, tendo isso muito fácil, né? Então acho que o artista tem que jogar em todas as frentes, quer dizer, fazer o disco físico, né? Brigar pela sobrevivência do disco, mas também jogar nessa frente aí. Eu faço isso sempre, quando eu lanço o disco eu disponibilizo algumas músicas e é super bem aceito, mas as pessoas não deixam de comprar o disco, isso é importante.